Olá, boa tarde. Vamos então começar esse esqueminha novo, esse formato novo de aula através de videoaulas que eu vou colocar no YouTube. Vocês, portanto, já estão vendo no YouTube. Ah, a ideia é que com isso vocês tenham um pouquinho mais de liberdade, como a gente discutiu na primeira aula, né? Para vocês assistirem quando quiser, mudar a velocidade, por exemplo. Eu sempre gosto de ver esses vídeos assim em velocidade 1,25 ou 1,5, que aí dessa forma eu pego um vídeo de 1 hora, como vai ser mais ou menos o tempo aproximado dessa videoaula aqui, e isso encurta aí para uns 45 minutos. Eu ganho uns 15 minutos de tempo sem muita perda de conteúdo, sem perda nenhuma de conteúdo, de capacidade de interpretação. A ideia então é que a gente estreia com essa aqui, um formato novo, portanto fiquem absolutamente à vontade para dar o feedback de vocês, para dizer se ficou legal, se não ficou legal, se vocês preferem o esquema clássico aí de encontros síncronos através do Google Meet, aí a gente volta para aquele formato lá sem problema nenhum, tá? Quero a opinião sincera de vocês. Mas vamos lá, continuando então aquele tema sobre taxonomia, dessa vez a gente vai falar aqui sobre sistemática filogenética. E aí a gente resgata aquela conversa antiga lá sobre quantas espécies existem no planeta. Aí a gente lembra lá que existem aproximadamente 1,2 milhões de espécies descritas, só que somando com a quantidade enorme de espécies aqui que ainda aguardam descrição, lembram-se do halo azul dessa figura aqui, eu tenho aí por volta de 8,6 milhões de espécies. Então 86% dessas espécies elas ainda aguardam serem descritas, e isso falando apenas de eucariotos. Se eu subir isso aí, estender isso para bactérias, arqueias e vírus, a gente deve estar falando talvez de uma ordem de 10 milhões de espécies. Então é muita coisa, são muitos organismos, e esses organismos a gente precisa compreendê-los. Uma das formas que a gente faz isso, que a gente viu na aula passada, é estabelecer, portanto, sistemas de classificação. Paralelamente a isso, a gente precisa também levar em consideração o fato que evolução é um fato e que evolução produz um fenômeno chamado cladogênese, que está implicitamente assumido em figuras, em imagens e em representações gráficas como essa aqui. Essa aqui seria a nossa árvore evolutiva mais próxima da árvore da vida. E eu mostrei essa aqui na aula passada. Vocês se lembram lá que aí a gente tinha que daqui até aqui em cima. Tudo isso aqui são animais, e aí esse pedaço daqui até aqui os fungos, e daqui até aqui são as plantas, os protozoários e por último as bactérias. Bom, como que eu consigo organizar as relações de parentesco entre essa quantidade enorme de espécies? A primeira coisa é assumindo que evolução é um fato. E aí a gente tem que resgatar um pouquinho do histórico aí da teoria da evolução. Vocês terão uma disciplina específica sobre evolução que o Paulo vai dar para vocês, se eu não me engano, no próximo período, ou daqui a 2 períodos, não sei. Não me lembro exatamente. Acho que é no próximo período que vocês vão ter com o Paulo. Então aqui fazendo apenas uma introdução, depois ele vai relembrar tudo isso e acrescentar muito mais informações para vocês. Mas essa ideia de evolução, ela é uma ideia bastante antiga. O tal do Lamarck, que a gente ouve tanto, o Jean-Baptiste Lamarck, o Cavaleiro de Lamarck, ele lá por volta de 1800 e pouco, ele já falava que, olha gente, evolução é um fato, as espécies elas não foram criadas independentemente, mas elas compartilham relações de parentesco e ancestralidade. Existem espécies ancestrais que deram origem a outras espécies. Isso aí ficou relativamente bem sedimentado na Inglaterra vitoriana e em toda a comunidade ocidental. A única questão, a única diferença, o único chabu, o único problema é a inclusão nossa nessa história. Tá, tudo bem, as espécies elas até podem ter surgido umas das outras, mas nós somos criações especiais, somos criações divinas, etc. E foi por isso que Darwin, quando ele propôs a teoria da evolução juntamente com Wallace, os dois foram contemporâneos,
isso sofreu tantas críticas, né? Porque ele coloca, olha, todas as espécies, sem exceção, elas sim, assim como Lamarck falava, elas têm relações de parentesco entre si devido à ancestralidade em comum. E Darwin foi além, Darwin e Wallace foram além, dizendo qual o mecanismo que a evolução utiliza, que é através da seleção natural. Né? A única coisa que faltou aí no trabalho de Darwin e Wallace foi explicar como que surge a diversidade sobre a qual a seleção natural vai agir. Porque apesar de ser mais ou menos contemporâneo, ele não teve contato com os trabalhos do geneticista, do monge geneticista Gregor Mendel, né, o pai da genética. E aí Mendel explicava nos seus experimentos lá como que a variabilidade genética ela produz diversidade. E aí a partir dessa diversidade a seleção natural trabalha sobre populações e o resultado disso é evolução. Bom, e aí, portanto, teve que passar bastante tempo, aí, muito tempo de conflitos, de confusões, e que, aliás, perduram até hoje, até isso ser sintetizado naquilo que a gente vai chamar de teoria sintética da evolução, que é sinônimo também de neodarwinismo, proposto principalmente aqui por Fisher, Haldane e C.O. Wright, e dentre vários outros colaboradores, como Theodosius Dobzhansky, que tem aquela frase célebre, nada na biologia faz sentido, exceto à luz da evolução. Tanto é que, justamente pensando nessa frase e nesse fato, se vocês olharem o PPC de vocês, vai estar escrito lá que o eixo central das ciências biológicas da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará é evolução. Isso é um fato inegável, um fato inconteste, é um fato que não apenas a comunidade científica toda que tem um mínimo de bom senso, ela aceita, como boa parte da comunidade religiosa também. Né? Se você pegar os trabalhos lá, as encíclicas papais de Pio XII, do Papa João Paulo II, eles já falavam mais ou menos, olha galera, evolução é fato. Tá? Com a quantidade de informação que a gente tem hoje em dia, não dá para duvidar disso. Certo? Então, esses três, principalmente, eles propuseram a teoria sintética da evolução com duas proposições. A primeira dessas proposições é aquilo que a gente vai chamar de gradualismo. A evolução ela é gradual, ela vai acontecendo devagarinho, aos poucos, e ela resulta em modificações sempre genéticas, pequenas, que vão atuar por influência da seleção natural, aquele mecanismo que Darwin e Wallace descreveram. E a segunda proposição é que a origem das espécies e dos táxons superiores, que é também chamado de macroevolução, né? Quando a gente vê, uma espécie ancestral deu origem a duas espécies, ou duas linhagens completamente distintas de espécies. São fenômenos grandes, macroevolutivos, e que são, em última análise, explicados sob o aspecto da seleção natural, que atua nos indivíduos, em cada um dos indivíduos, que é a chamada microevolução. Lembram-se lá daquela frasezinha, evolução é a lei do mais forte. Balela. Evolução é a lei do mais transante, a lei daquele que é melhor em transar e deixar descendentes. Isso sim. Tá? Que é aquilo que a gente vai chamar de microevolução e ela dá origem à macroevolução. Certo? Essas são as duas proposições e existem 4 postulados que foram reformulados a partir do que Darwin afirmava. Primeiro deles, os indivíduos são variáveis para muitas características, ou seja, uma determinada característica, como cor dos olhos. Existem diferentes indivíduos com variedades disso, olhos castanhos, pretos, azuis, verdes, etc. Os indivíduos eles são variáveis para muitas características nas populações. Dentro de uma população eu tenho essa variabilidade. Isso acontece devido a mutações que criam novos alelos e também a segregação e distribuição independente, que é aquilo que lembram lá do crossing over da genética. Né? Então esses dois fatores eles criam variabilidade nos indivíduos dentro das populações. Isso, portanto, embaralha os alelos em novas combinações. Segundo postulado, os indivíduos eles vão transmitir os seus alelos intactos à prole. Bom, se é uma determinada característica
que é passada de pai para filho, os filhos herdarão aquilo. Por exemplo, se eu tenho olhos castanhos, a minha mulher tem olhos castanhos, dentre os meus filhos eu espero que pelo menos alguns deles nascerão também com olhos castanhos. Isso vai ser transmitido para a minha prole. Em todas as gerações, terceiro postulado, em todas as gerações, alguns indivíduos são mais bem-sucedidos na sobrevivência e na reprodução do que outros. É o caso exatamente dos olhos, por exemplo. Por que europeu tem olho claro, azul ou verde, mais abundante, e oriental tem olhos puxados? Muito provavelmente está associado a predileções, está associado, portanto, à seleção sexual. Na região da Europa achava-se bonito e tal, homens com olhos claros e tal eram mais atraentes e as mulheres preferiam, e homens de olhos puxados na Ásia eram mais atraentes e as mulheres preferiam. Portanto, esses indivíduos preferidos são mais bem-sucedidos, que eles vão sim ter uma parceira, vão casar, vão reproduzir, vão gerar descendência que vai levar esses alelos à sua prole. E, por último, os indivíduos que sobrevivem e reproduzem, ou que reproduzem mais, são os que têm alelos e combinações alélicas que os tornam mais bem adaptados ao seu ambiente. E aí, pensando uma outra característica, eu tenho, por exemplo, urso polar. Se nascer algum urso polar com pelagem escura, ele vai ficar muito chamativo na neve branca e, portanto, ele vai ser um caçador pior. A presa vai ver ele de longe, vai fugir e, portanto, ele vai morrer sem deixar descendentes ou vai deixar poucos descendentes, ao passo que outros serão positivamente selecionados com pelagem branca. É exatamente isso, os 4 postulados de Darwin. Em última análise, eu tenho a criação de variabilidade, essa variabilidade é transmitida à prole, eu tenho o efeito da seleção natural selecionando quais características farão com que os seus portadores deixarão mais ou menos descendentes, e o resultado disso é um aumento de indivíduos na população que tem aquela característica que foi positivamente selecionada. Certo? Vamos ver isso na prática. Um exemplo, esse é um artigo fantástico que saiu há alguns poucos anos na Science, se eu não me engano, que trabalha aqui com cultura de bactéria. Olhem só. O que eles fizeram? So what we Aqui ended eu up tenho building was basically a petri uma dish, mesa. except that it's 2 feet Nessa by 4 mesa eu feet. tenho And the way we tipo set it gelatina, up agar, né? is that there are 9 bands, and at E the aí ela base está of each of these dividida em bands, 9 we faixas. put a normal petri Certo? dish thick agar with different amounts of antibiotic. On the E aí eu vou outside, colocar there's no diferentes níveis antibiotic. de Just in from antibiótico. that, there's barely nessa more mesa. than the E. coli can Nas survive. pontas aqui, Inside of zero that, there's 10 antibiótico, times as much, uma 100 vez times, and then antibiótico, finally the middle uma band has 1,000 concentração 10 times as vezes much maior, antibiotic. uma And then concentração across the 100 top of vezes it, maior e no pours meio thin 1000 agar vezes maior de that bacteria can move antibiótico. around in. E aí eu vou The introduzir background is 3 black colônias because de there's ink in bactérias it, em cada um and desses the bacteria appear desses as dois white. lados da minha mesa e vou ver o crescimento. First, E olha só, You see they spread Então, in the o area branco where there's é no a colônia antibiotic de up bactéria, until the point they can no longer survive. colonizou completamente Then a mutant a parte appears que on the não tem right. antibiótico, e aí aparece um It's mutante resistant to aqui the que antibiotic, it consegue spreads ser until it starts resistente to ao compete with other antibiótico. mutants around E aí it. ele se espalha nessa concentração de uma vez, outros mutantes When these mutants surgem. hit the next boundary, Opa, they outro too have to surgiu pause aqui, and que develop ele new é mutations 10 to make vezes it into 10 resistente times as much ao antibiotic. antibiótico. Indicar também surgiu um outro. E bom, surgiu mais Then you outros see the 2, different 3, mutants agora 4 repeat this at 100. mutantes com concentração 10, 100 vezes maior. E aí por último And aqui, after about 11 days, depois de they 11 finally make it dias, into 1,000 surge times as aqui much antibiotic as the uma wild type colônia can de survive. bactérias que é resistente, And so we que é can see mil, que é by resistente this à process concentração of de accumulating antibiótico 1000 successive vezes maior do mutations que a concentração that inicial. bacteria, E aí eu which are consigo normally traçar sensitive to an exatamente antibiotic, o percurso, can evolve resistance to a extremely high genealogia concentrations in a dessas short colônias de period of time. bactérias. Dessa forma eu tenho ali variabilidade genética que está dentro da população de bactérias. Além disso, eu tenho elas vão explorar o recurso
E eu tenho uma pressão de seleção, que no caso é antibiótico. Essa pressão de seleção vai constantemente mudando, a concentração vai aumentando, selecionando novos mutantes, aqueles indivíduos que têm uma capacidade maior de resistir a esse antibiótico, de forma que ele então consegue colonizar toda essa placa. Isso é evolução. Se eu continuasse esse experimento aí, digamos, por 10, 100, 1000 anos e pegasse essa colônia altamente resistente a antibióticos e olhasse a diferença entre elas e a população inicial de bactérias, é possível que nesse processo microevolutivo tivesse surgido uma nova espécie, por exemplo, um processo macroevolutivo. E isso é evolução. É isso que prediz a teoria sintética da evolução. E baseado nisso, baseado no fato de que evolução é um fato, um pesquisador chamado Willy Hennig, na década de 50, ele propôs uma tese que foi a precursora daquilo que a gente vai chamar de sistemática filogenética, né? O que ele dizia era que, olha, a classificação ela deve refletir a história evolutiva das espécies, porque evolução produz cladogênese. E aí eu tenho várias representações desse processo ao longo do processo evolutivo, vão surgindo novas linhagens. Então, o que a gente chama de sistemática filogenética foi proposto lá na década de 50 por Willy Hennig, que seria, portanto, o pai dela. Mas que diabos é isso? Bom, primeiro, o que não é? A gente não vai usar essa noção religiosa de evolução, né? Muito menos essa noção Pokémon de evolução, né? Essa noção Digimon de evolução, nessa noção que a gente tem de evolução como um sinônimo de progresso, como algo linear, como uma escalada rumo à perfeição, nem as inspirações aí, tipo Discovery Channel. Eu tenho diferentes populações e um processo que eu vou chamar de cladogênese. Bom, em outras palavras, fazendo aqui uma analogia com genealogia. Quando a gente olha esse primeiro exemplo aqui, isso aqui não é a nossa genealogia. Ah, você veio do seu pai, que veio do seu avô, que veio do seu bisavô. Isso não é sua genealogia. É um pedaço muito pobre e incompleto da sua história. Você, aqui, compartilha com seus irmãos um ancestral, que no caso são seus pais. Vocês, juntamente com seus primos, descendem de um ancestral, que são seus avós, e juntamente com seus primos de segundo grau, descendem de um ancestral, que são seus bisavós. A mesma lógica aqui. Assim como isso aqui não é genealogia, isso aqui, essa coisa linear, não é evolução. E assim como isso aqui é genealogia, isso aqui é evolução. Nós, juntamente com outros mamíferos, temos um ancestral em comum aos mamíferos, certo? E esse ancestral em comum e nós, juntamente com os anfíbios, temos um ancestral em comum a essa galera toda, que é um ancestral aí que deu origem aos vertebrados com 4 pernas, que juntamente com os peixes vieram de um ancestral de todos os vertebrados e juntamente com outros animais vieram de um ancestral que deu origem a todos os animais. Isso é evolução. Portanto, esse processo de relação de parentesco e ancestralidade é que é a evolução. E deixamos então as coisas mais claras aqui, elucidando alguns conceitos. O primeiro deles é filogenia. O que é uma filogenia? Uma filogenia é uma hipótese de parentesco e ancestralidade. Tá? Nesse caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 espécies. A espécie A, B, C, D, E e F. Certo? Eu posso descobrir que essas 6 espécies aqui são proximamente relacionadas. Todas elas descendem de um determinado ancestral lá atrás. Certo? E eu posso representar, portanto, filogenia, a hipótese de relação de parentesco e ancestralidade entre táxons, sejam esses táxons espécies, gêneros, famílias, etc. E como que eu represento isso graficamente? Desse jeito aqui.
eu represento através de um cladograma, de um gráfico de clados. Isso é um clado, isso é outro clado, e aí eu tenho aqui um cladograma, certo? Isso aqui é um cladograma. E aí dessa forma eu tenho aqui a representação gráfica através de um cladograma de relações de parentesco, ou seja, da filogenia. E quando eu falo em parentesco, não é pai e filho, tá? É relação de proximidade evolutiva entre táxons. A espécie A e B são proximamente relacionadas, são parentes porque elas descendem desse ancestral 1. As espécies D e E são parentes porque descendem desse ancestral 2. A espécie C é parente de D e E porque descendem desse ancestral 3. Essa galera toda aqui é parente de F porque descende do ancestral 4, certo? E aí com isso eu estabeleço uma relação de ancestralidade e derivação. Eu tenho ancestrais e tenho, portanto, características que foram surgindo ao longo do tempo, tá? Que vão estabelecer essas relações de parentesco entre esses indivíduos. O 4 deu origem ao... faltou aqui o... Vamos colocar aqui o 5, que seja. Não, vamos deixar isso aqui certinho. Então aqui que seria o 4 e aqui seria o 5, tá? Então o ancestral 5 deu origem ao 4 e ao F. O ancestral 4 deu origem ao 1 e ao 3. O 1 deu origem a A e B. O 3 deu origem a C e 2. E 2 deu origem a D e E. Ok? Os números são os ancestrais dos táxons atuais, que são as letras. Tá? Quando eu digo que algo é ancestral, é algo mais antigo, mais próximo aos ancestrais. E coisas novas, novidades, são características mais derivadas. Tá? Percebam que eu tenho sempre isso aqui de um táxon, um raminho, da origem a 2. Tá? A isso eu vou chamar de dicotomia. Né? Isso aqui é uma dicotomia. Mas eu posso não saber. Por exemplo, vamos expressar essa relação ali do ancestral 3 e os seus descendentes. Eu tenho então aqui o ancestral 3 e eu não sei quem que surgiu, quem que é mais próximo de quem, se é C, D, se é C, D ou E. Ainda estou me acostumando aqui com essa mesa digitalizadora, a letra fica horrível. Paciência. Ao longo das aulas aí eu vou me habituando com isso. Quando eu sei as relações de parentesco, eu sei que nesse caso aqui D e E são mais próximos porque descendem do ancestral 2, eu expresso isso em uma dicotomia. Quando eu não sei, eu expresso o meu desconhecimento, a minha ignorância em uma politomia, com 3 ou mais ramos, certo? E aí, com o estabelecimento do meu cladograma, eu posso então fazer agora, finalmente, o estabelecimento de grandes grupos e entender aqui como que eu vou chamar esses grupos. Tá? A primeira coisa o que é mais importante, um grupo monofilético. Um grupo monofilético é um grupo como esse que está representado aqui, por essa caixa vermelha. Ele contém um único ancestral que está aqui atrás e todos os seus descendentes. Esse ancestral deu origem a C, D e E. Então, esse grupo composto por esse ancestral e os seus descendentes é um grupo monofilético. E se ao invés de fazer isso, deixa eu usar aqui uma outra cor, deixa eu usar azul agora para parafilético. Se eu pegar, por exemplo, um grupo como este aqui, eu vou pegar este grupo azul. Eu peguei um ancestral? Peguei. Eu peguei todos os descendentes? Esse. Opa, A ficou de fora. Então, é um grupo que tem um ancestral, mas não tem todos os seus descendentes.
Então, a esse grupo eu vou chamar de grupo parafilético. É um grupo que não reporta exatamente, não conta exatamente a história evolutiva dessas espécies que eu estou estudando, desses táxons que eu estou estudando, certo? E por último, deixa eu pegar aqui um verde, eu tenho grupos que eu vou chamar de polifiléticos. Se eu pegar, por exemplo, um clado formado por E, F e A, aí eu vou dizer que, olha, eu tenho aqui um grupo que é assim, A, E e F. Isso aqui é um grupo verdadeiro? É um grupo natural? Não, isso aqui não existe. Isso aqui é um grupo polifilético, porque na verdade A vem de um outro ancestral que não tem nada a ver com E e com F, né? A vem desse ancestral aqui, e E vem desse ancestral, e F vem de um ancestral antigo lá atrás. Então eu tenho diferentes táxons terminais, diferentes espécies descendentes e diferentes ancestrais. A esse grupo artificial eu vou chamar de polifilético. Nós estamos interessados em evolução em sistemática filogenética única e exclusivamente nos grupos monofiléticos. E a grande dificuldade é saber quando que um grupo é monofilético e não para ou polifilético, certo? É para este objetivo que a gente desenvolve vários métodos aí em sistemática filogenética, tá? Para isso a gente precisa usar alguns outros conceitos. E aí aqui nós temos os 4 últimos conceitos. O primeiro deles é uma apomorfia. Apomorfia eu posso chamar de novidade evolutiva, certo? O que é uma apomorfia? É uma novidade evolutiva, alguma coisa que surgiu no processo evolutivo em um determinado táxon, tá? Ou um grupo, né? Ou um clado, melhor dizendo. Voltando aqui, portanto, perceberam esses outros dois conceitos, né? Quando eu falo de táxon, eu estou me referindo a um único grupo, e quando eu estou a uma única, não necessariamente espécie. Nesse caso aqui, é espécie. Eu estou me referindo basicamente a um único nome, digamos assim, bem entre aspas. E clado é um conjunto, certo? Vamos lá então. Voltando, a apomorfia seria uma novidade evolutiva, enquanto que a plesiomorfia é aquela coisa de, digamos assim, herança hereditária, herança evolutiva, tá? Herança. Herança. E aí, portanto, quando eu, nesse caso aqui desse cladograma, eu tenho a coloração cinza como um caractere ancestral. Olha só, o ancestral aqui, ele é cinza, não é? E aí, esse descendente é cinza, esse descendente dele também é cinza. Esse descendente, esse ancestral aqui, teve 3 descendentes. Esse outro aqui que também é cinza, e esses outros 2 aqui são pretos. Olha só. Surgiu, portanto, uma mudança de cor de cinza para preto. Surgiu uma novidade evolutiva. Então, o preto é uma apomorfia, enquanto a coloração cinza é uma plesiomorfia. Ok? Nesse caso aqui, é uma apomorfia compartilhada por 2 táxons. Eu tenho 2 bolinhas que são pretas, certo? E enquanto que todos os outros táxons aqui tem como característica o fato de serem cinzas, uma plesiomorfia. Nesse outro exemplo aqui, apenas um táxon é preto, ok? Isso aqui é uma característica derivada, é uma apomorfia. E aí outros 2 conceitos que são extremamente importantes e fundamentais para o estabelecimento do método filogenético é o de homologia e homoplasia. O que é uma homologia? São semelhanças devido à ancestralidade. E aí a gente tem aqui esse exemplo dos membros anteriores de alguns vertebrados tetrápodes. Olha só, nós temos o braço de uma pessoa, nós temos a pata dianteira de um cavalo, a asa de um morcego e a nadeira de uma baleia.
Se vocês observarem o código de cores aqui, vocês vão ver que eu tenho, primeira coisa, eu tenho utilização completamente distinta do membro anterior entre essas espécies, com funções completamente distintas. Nós usamos nosso braço para manusear objetos, cavalos usam para correr, morcegos para voar e baleias para nadar, certo? Mas se vocês observarem, há uma semelhança evolutiva aqui, que é, na verdade, fruto da ancestralidade em comum dessa galera toda. Olha só, todo mundo tem um húmero, que está representado na cor laranja, tem um húmero, 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 húmero. Eu tenho rádio azul, rádio, rádio, rádio. Una em rosa, una. Cadê a una? Una está aqui. Olha o rosinho aqui. Aqui. E a una. E por aí vai. Carpo, metacarpo, falanges. E aí eu tenho aqui amarelo carpo, metacarpo, falanges. E aí aqui eu tenho também carpo, falanges, metacarpo. Exatamente os mesmos ossos na mesma sequência. A morfologia muda porque a função mudou entre diferentes grupos, mas esses caracteres são homólogos. Por quê? Porque eles descendem de um ancestral, eles surgiram num ancestral em comum a todo mundo, que é o ancestral dos tetrápodos. O ancestral dos tetrápodos, ele tinha um membro que tinha um húmero, depois um rádio e a una, depois um carpo, depois um metacarpo, depois as falanges. E, portanto, todos os seus descendentes também têm essas características. Tá? E aí é diferente de quando eu pego, por exemplo, a homoplasia. Homoplasia, eu tenho, portanto, seriam características similares, mas não devido à ancestralidade em comum. São similaridades por aquilo que a gente vai chamar de convergência evolutiva. Um exemplo, a nadadeira das baleias e a nadadeira, de um inseto aquático. Eu tenho insetos aquáticos que têm esse mesmo formatozinho aqui de nadadeira, certo? As asas de um morcego e as asas de uma borboleta. Todos eles têm a mesma função, só que é uma característica homoplásica. Eu não tenho a semelhança morfológica, ela não é devido à ancestralidade, à origem comum evolutiva. Tá? E aí com isso eu tenho homologia e homoplasia. Eu estou interessado para estabelecer a minha hipótese de parentesco, para estudar a minha filogenia nas homologias, porque são elas que trazem as relações de parentesco entre essas espécies. Em outras palavras, já viram aquele ditado lá, misturar focinho de porco com tomada. Dessa forma eu não misturo. Tá? Por último aqui, vamos então, agora que a gente tem todos esses elementos, vamos aprender a ler um cladograma, que é o objetivo principal desta aula. A gente já passou meia hora aí conceituando, vamos lá então para colocar isso na prática. Façam o seguinte exercício de imaginação. Olhem essa árvore e imaginem que essa árvore ela reflete relações de parentesco, certo? Entre diferentes espécies. Cada folha é uma espécie e cada ramo desses aqui é um grupo evolutivo, é um clado, ok? Vamos lá então. Primeira coisa que eu vejo é que eu tenho folhas que estão em ramos distintos, e aí, portanto, eu coloquei nelas aqui cores distintas. Eu tenho essas folhas que estão neste ramo amarelo, estas folhas que estão neste ramo verde, essas no ramo vermelho e no ramo azul, ok? Cada folha dessas aí vai receber um nome científico, é uma espécie, portanto, né? Ela tem um nome, lembram lá do binômio, né? E aí aqui, nesse caso aqui, do ramo azul, eu tenho essas seguintes espécies aqui. Homo sapiens, que somos nós. Pantroglodites, que são os chimpanzés. Panthera leo, leão. Panthera tigris, o tigre. E Felis catus, o gato. Certo? Os azuis aqui são essas espécies.
E aí, olha só, eu tenho duas folhas aqui que pertencem ao mesmo gênero. Portanto, essa e essa aqui pertencem a esse ramo, que é o ramo Panthera. O ramo Panthera tem, e não apenas esses, mas tem essas duas folhas, Panthera leo e Panthera tigris. O ramo Panthera, juntamente com a folha aqui de Felis catus, descendem desse mesmo ancestral, que é o ancestral de todos os carnívoros. E, portanto, esse aqui é o ramo dos carnívoros. Ok? Seguindo, aí aqui eu poderia continuar, né? Nós e os pantroglodites, esse aqui seria o ramo dos primatas e assim por diante. E toda essa galera que é azul aqui, azul são os mamíferos. Os azuis e esses vermelhos aqui, portanto, são os vertebrados. E essa galera toda aqui são os animais. E aí aqui eu poderia colocar que aqui são os insetos. E aqui eu colocar, sei lá, os moluscos. E aí eu tenho então essa árvore que na verdade é a árvore dos animais, dos metazoa. Percebam que, portanto, que essas relações de parentesco aqui, essas diferentes folhas, elas estão ligadas proximamente ou mais distantemente em um determinado ramo. E eu posso contar, eu posso medir isso. E eu posso, para além disso, expressar isso de uma forma gráfica. Então, esse ramo aqui dos mamíferos pode ser expresso dessa forma aqui. Olha só. Homo sapiens está mais próximo de Pantroglodites. Homo sapiens mais próximo de Pantroglodites. Panthera leo está mais próximo de Panthera tigre, né? Essas duas folhas estão mais próximas. Panthera leo mais próximo de Panthera tigris. Esses dois aqui, esse ramo, está mais próximo do ramo que está o gato. Esses dois estão mais próximo do ramo que está o gato. E esse ramo aqui dos carnívoros, juntamente com o ramo dos primata, compõe aqui esse ramo que eu vou chamar de mamíferos. Certo? E assim eu poderia continuar estabelecendo essas relações de parentesco. Dessa forma aqui que eu leio. Portanto, vejam o seguinte. O que é fundamental quando a gente vai ler um cladograma. Saber quem que é mais próximo de quem. Percebam que Homo sapiens ele está mais próximo de Pantroglodites. Percebam que Panthera leo está mais próximo de Panthera tigris. Percebam que Panthera leo ele está mais próximo de Felis catus do que de Pantroglodites, porque Panthera leo e Felis catus descendem deste ancestral aqui, enquanto que Pantroglodites e Panthera leo vieram do ancestral em comum só lá atrás. Ok? Isso é fundamental. Quanto mais próximo é o ancestral, maior é a relação de parentesco. Certo? Dessa forma que eu leio um cladograma. Com isso, com esse exemplozinho simples aqui, eu consigo ir complicando bastante as coisas e com isso eu apresento para vocês o cladograma que vocês vão ver em absolutamente todas as aulas minhas de Zoo 1 e Zoo 2 e muito provavelmente o Paulo também vai dar cladogramas similares em praticamente todas as aulas para vocês. E aí eu consigo então contar a história evolutiva de todos os animais através dessas relações de parentesco. Deixa eu mudar a cor aqui para dar um destaque maior. Então, os animais, agora contando essa historinha. E aí lembram-se aqui, né? As linhas são as relações de parentesco entre os táxons e quanto mais próximo está um ramo de outro, significa que mais próximos evolutivamente eles estão, porque eles descendem de um ancestral mais próximo, certo? Então, os metazoa, eu tenho aqui essa galera aqui que eu vou chamar de grupos basais. Não é um grupo natural, lembram lá de grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Isso aqui não forma um único clado, né? Vejam que esse tem essa origem, esse tem essa origem e esse tem essa origem. Cada um tem um ancestral distinto, né? Esse aqui de cima descende desse ancestral, esse descende desse e os porífera descendem dos metazoa como um todo. Portanto, não são o mesmo ancestral. Isso aqui
é um grupo artificial que eu estou criando só para fins didáticos, que eu vou chamar de grupos, por isso o plural, grupos basais. Eu tenho aqueles animais basais, os grupos basais, porífera, que são as esponjas marinhas, né? Tipo Bob Esponja, os placozoa, que é um trocinho muito raro, com 3 espécies. Depois eu vou explicar um pouco mais a respeito. Nas próximas aulas é justamente pegando cada um desses grupos e desclinchando. Tá? E esse outro clado aqui, que é composto por Cnidaria e Ctenófora. Certo? Cnidaria são as águas-vivas, as anêmonas, etc. E Ctenófora é um tipo especial de água-viva. E eu tenho aqueles animais que têm uma simetria bilateral, que um lado do corpo é igual ao outro lado. Enquanto que nesses outros animais aqui, eu não tenho uma simetria bilateral. Ou ela é radial, como no caso dos cnidários, ou eu não tenho um padrão de simetria, como é o caso dos porífera. Mas tudo isso eu vou explicar com mais detalhe. Tá? Então eu tenho um ancestral aqui dos bilatéria, que deu origem aos deuterostômios, deu origem aos deuterostômios, que vocês vão ver em Zoo 3, e deu origem aos protostômios. Nós somos deuterostômios. Os insetos, moluscos, aracnídeos, etc., todo mundo é protostômio. Os protostômios são divididos em 2 grupos. Um grupo chamado espiralha, pelo tipo de padrão de clivagem que o embrião sofre quando está gerando um filhote. E os equidizozoa são aqueles animais que fazem equidise, que têm um exoesqueleto e trocam esse exoesqueleto. Lembra lá daquela casquinha de cigarro? Então, animais que trocam, que deixam aquela casquinha são chamados de equidizozoa. Os espiralha é um grupo composto por briozoa, é um grupo essencialmente marinho, bem pequeno. Os plateumintos, como por exemplo a solitária, né? As parasitas intestinais. Os moluscos, e aí aqui caramujos, etc. Caramujo, lesma, caracol, polvo, lula. Os anelídeos, que são as minhocas, as sanguessugas e os poliquetas marinhos. Enquanto que esse grupo aqui dos equidizozoa, eles estão divididos em 3 grandes grupos. Primeiro, escalidófora, fora, portador de escálido, escálide, agulha. Animais que portam agulhas no seu corpo. Quais são esses animais? Os loricífera, quinorrinca e priapólida. Também temos dentro de equidizozoa o grupo dos nematóida, que eu estou falando aqui dos nemátodas, são os vermes. Vários deles são parasitas também, mas outros são de vida livre, muitos outros de vida livre. E os nematomorfa, que é um tipo especial de lombriga também, mas que vai parasitar principalmente insetos. A gente vai ver melhor sobre eles também. E um outro grupão aqui chamado de panartrópoda, que são os artrópoda e alguns outros. Em outras palavras, são os artrópodas e alguns outros. Quem são esses outros? Tardígrada, que são os animais mais hardcore, mais fodásticos que existem no mundo. Vocês vão ficar impressionados aí quando virem sobre os tardígrada. São fantásticos. Inclusive, são os únicos animais que existem ainda lá na Lua. E os onicófora, que são um grupo, apesar de bem pequeno, bem raro, é um grupo extremamente antigo, que está aqui no planeta Terra desde muito antes do surgimento dos dinossauros e está por aqui muito bem, obrigado, principalmente em floresta tropical amazônica, como aqui em Marabá. Inclusive já achei aqui em Marabá. Bom, e os artrópoda, por fim, que está dividido em 3 grandes grupos. Os Chelicerata, aqueles animais que têm quelíceras, os miriápodas, miríade, muitos, poda, pés, aqueles animais que têm muitos pés, e os pancrustáceos, crustáceos e outras coisas. Os Chelicerata, aqueles que têm quelíceras, são os Chifossura, que é o caranguejo ferradura, que não é nem caranguejo nem ferradura,
mas que é um animal que eu vou falar para vocês aí, que é só vocês criar, se vocês quiserem ficar milionários, é só criar Chifossura. Os aracnídeos, né? Então eu tenho aranhas, escorpiões, pulgas não, ácaros, carrapatos, os miríade, poda, muitos pés, aí eu tenho os quilópoda, que são as lacraias, e os diplópoda, né? Que são os gangujis, como se fala aqui em Marabá, né? E os pancrustácea estão divididos em crustáceos e hexápoda. Os crustáceos eu tenho um monte de grupos, eu vou falar brevemente sobre apenas os principais deles, ostrácoda, copépoda, malacostraca, quase todos os crustáceos que a gente conhece são malacostraca, e também os hemipédia, que são grupo irmão de hexápoda. Os hexápoda, eu tenho por fim os entognatos, aqueles que a boca está dentro de uma cavidade, e finalmente os insetos. E aí dentro dos insetos eu tenho uma quantidade enorme de grandes grupos. Eu tenho alguns grupos que não têm asas e os pterigotas, aqueles insetos que têm asas. Esses que têm asas são os mais abundantes, né? Tudo isso aqui é pterigota. E aí a ideia é deixa eu mostrar aqui então para vocês. Isso aqui em verde, deixa eu até sublinhar, deixa eu fazer assim. Isso aqui que está em verde é o que vocês vão ver em Zoo 3. Isso aqui que está em amarelo. Opa! Deixa eu apagar aqui para colocar o rachuradinho aqui. Cadê? Aqui, esse aqui. Isso aqui que está em amarelo. Mas, perdão, minha gente, estou apanhando aqui um pouquinho. Isso aqui que está em amarelo. Cadê minha canetinha? É o que a gente, em vermelho, perdão. É o que a gente vai ver em Zoo 1, neste período. A gente vai ver até isso aqui. Isso aqui a gente vai ver em Zoo 1. E em azul é o que a gente vai ver em Zoo 3. Tá? Portanto, aguardem aí que dias piores virão. Mas assim, a ideia é fazer com que seja um troço divertido e tal. Então não se assustem. São muitos nomes, vocês vão ter tempo de sobra para poder aprender esses nomes. E a ideia aqui não é fazer com que vocês saiam dessas disciplinas com tudo isso decorado, de cor e salteado. É fazer com que vocês tenham uma introdução, vocês já tenham ouvido falar sobre esses grandes grupos. Mas principalmente o objetivo é com que vocês consigam, ainda que intuitivamente, elaborar na cabeça de vocês as relações de parentesco entre esses grandes grupos. Olha, eu não lembro exatamente quais são os grupos de crustáceos, mas eu sei que crustáceo está mais próximo de inseto do que de molusco. Tá ótimo, missão cumprida para Zoo 1 e Zoo 2. E aí lá em Zoo 3 vocês vão ver a parte da evolução dos deuterostômios, certo? Com o surgimento de todos os grandes grupos aqui, os hemicordados, equinodermatos, tunicados, as lampreias, os peixes cartilaginosos, os peixes ósseos, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Tá? E, em especial, aqui, dando um enfoque maior nos amniota, no ancestral aqui dos amniota, que compreende aqui, portanto, as aves e répteis e mamíferos. Bom, vamos lá. Para finalizar, quando a gente fala de sistemática filogenética, a gente está falando de estabelecimento de relações de parentesco. Por que esse troço aí, esse método, essa proposta de agrupamento de táxons, ela surgiu tão tardiamente, só da década de 50 para cá? Um dos motivos é esse que está aqui no slide.
Para isso, fica muito complicado a gente estabelecer esses cladogramas quando a gente tem números muito grandes de ancestrais, de táxons terminais, perdão. Olha só, aqui é o número de táxons terminais e aqui o número de árvores evolutivas possíveis. Se eu só tenho um táxon terminal, o táxon A, ele não é parente de ninguém. Se eu tenho dois, A e B, eu tenho que ele está mais próximo de B e considerando aí algo que é externo, né? Eu tenho que A está mais próximo de B do que de qualquer outro organismo, ou que A está mais próximo dos outros organismos do que de B, ou ainda que B está mais próximo dos outros organismos do que de A, certo? E de externo, tá? Então eu tenho 3 árvores evolutivas. Se eu tenho... isso aqui é com 3 táxons terminais, né? Com 1, 2 e 3. O terceiro sendo o externo. Se eu tenho 2, esse número aqui está errado, por gentileza, corrijam. Se eu tenho 2, é mais simples, eu continuo tendo 1. Se eu tenho 1, A é ele sozinho. Se eu tenho 2, é ele com o outro. Se eu tenho 3, é aquilo que eu falei. A, B e C. A mais próximo de B do que de C. A pode estar mais próximo de C do que de B. Ou B e C mais próximos entre si do que de A, certo? Eu tenho essas 3 possibilidades com 3 táxons terminais. Agora, olha só, se eu passar de 3 para 4, eu tenho todas essas aqui, possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 possibilidades, né? Eu tenho 16 possibilidades contando com a politomia, né? Contando aqui com cladogramas completamente resolvidos, eu tenho 15 cladogramas, né? Sem contar a politomia. Se o número de táxons terminais é 5, se eu inserir aqui uma letra E, o número de árvores, o número de cladogramas sobe de 15 para 105. 6 vai para 945. Com 10, eu tenho aqui 34.459.425 árvores filogenéticas igualmente possíveis. Ou seja, é um número muito grande para você descobrir no meio de 34 milhões qual que é aquela correta. Isso torna a coisa impossível de ser feita manualmente e faz com que, mesmo para utilizar um computador, eu preciso de uma capacidade de processamento muito grande. E qual que é a lógica? Qual que é o processamento? Como que a gente faz isso? Para finalizar, vamos então fazer um exercício aí com esses 4 táxons terminais. Lembram aqui, 4, eu tenho 15 árvores possíveis, essas 15 aqui. Essa aqui é a minha hipótese inicial, né? Eu não sei nada. Eu não sei qual desses táxons aqui, quem que é mais próximo de quem. É o que eu quero descobrir. Eu quero descobrir se a hipótese correta é B, C, D, parará, ou até o P. Ok? Vamos lá então. E aí vamos assumir esse exemplo hipotético aqui. Eu tenho 4 espécies de besouros, com essas características que eu estou vendo, que foram representadas nessa ilustração. E aí o que eu sei de antemão é, olha, esses 3 besouros aqui é aquilo que eu quero saber, e esse aqui é um besouro de uma outra família, que é de uma família distinta desses outros 3, que é o que eu vou chamar de grupo externo. O grupo externo ele é especialmente importante para eu saber aquele negócio lá, lembra do que é ancestral e o que é derivado, né? O que é uma plesiomorfia e o que é uma apomorfia, lembram lá? A apomorfia é uma novidade evolutiva. Para eu saber isso, eu tenho que saber como que era o ancestral. E aí eu parto do pressuposto de que um grupo mais distante, as semelhanças que eu tenho entre esse meu grupo
que eu estou interessado aqui, os meus 3 besouros ali, B, C e D. As semelhanças que eles tiverem com esse outro A, que é uma espécie bem distantemente relacionada, as semelhanças são devido a essa ancestralidade antiga. Tá? Não são apomorfias, não são coisas que surgiram depois, recentemente, são coisas bem antigas. E aí eu uso essa lógica para pegar então um grupo externo, não aparentado a esses aqui, para estabelecer as relações de parentesco dentro do meu grupo interno. E aí como que eu faço? Qual que é o método? Primeira coisa é, eu vou fazer o levantamento dos caracteres. Quais são as coisas? Esses besouros são diferentes em quê? E aí quando eu olho eu vejo que, opa, eles têm mandíbulas diferentes, olha só. Esse aqui tem uma mandíbula curta, esse tem uma mandíbula longa, esse também é longa, esse também é longa. Né? As antenas também são diferentes, olha, esse é diferente desse. As manchas, eles têm manchas nos élitros enquanto outros não têm. E eles têm listras verdes enquanto outros não têm. Então, beleza, vamos usar essas características e vamos mapear isso aí. Vamos pegar a característica, o caractere mandíbula. Quais são os estados? Eu tenho mandíbulas curtas, pequenas, e mandíbulas grandes. Certo? Antenas. Eu tenho antenas longas e curtas, certo? Longas e curtas. Manchas nos élitros. Eu tenho quem não tem manchas, mancha ausente e mancha presente. Ausente, presente. E listra, a mesma coisa. Listra ausente, listra presente. E aí, beleza, eu estabeleci quais são os caracteres e quais são os estados. Agora, está faltando dizer o que é apomorfia e o que é plesiomorfia. O que é uma característica antiga, primitiva, e o que é uma característica nova, derivada. Tá? E aí, para isso que entra, então, agora a análise do meu grupo externo. Mandíbula. Eu tenho mandíbula pequena e grande. O grupo externo é como? É pequena? Então, pequeno é o estado antigo. Eu vou colocar 0. Plesiomórfico, 0. E aí, esses outros aqui, a mandíbula é grande, então eu vou colocar 1. Antena, longa ou curta? O meu grupo externo aqui, ela é longa ou curta? Longa. Então, o antigo é longo. A novidade é a mandíbula curta. Então, a apomorfia curta é 1, longa é 0. Manchas. Como é que é o meu grupo externo? Ele não tem manchas. Então, esse e esse aqui não tem manchas. É o estado plesiomórfico, 0, com manchas ausentes, e com manchas presentes, o estado apomórfico, 1. E a mesma coisa listras. Ele não tem listra também. Então, não ter listra é o estado plesiomórfico, 0, e ter listra é o estado apomórfico, 1. E aí agora eu vou colocar isso aí numa matriz. Vamos lá, pegar aquela colinha que a gente acabou de ver aqui. Mandíbula, o A. E aí eu vou colocar aqui na minha matriz 0 e 1, certo? Então, o A, a mandíbula é 0, né? Ela é curta, ela é pequena. Para todos os outros aqui, para B, C e D, a mandíbula é longa, né? Então, 1, 1. Mandíbula grande é 1. Antena. Antena longa, 0. Antena curta, 1. Então, vamos lá. Antena longa, 0. B também tem antena longa, 0. E C e D tem antena curta, 1 e 1. Manchas. Sem mancha, 0. Com mancha, 1. A não tem mancha, B não tem mancha, C tem mancha e D tem mancha. E por último, listra no élitro, essa listra verde. Sem listra, 0. Com listra, 1. 0, 0, 0. Somente o D que tem listra. Pronto. E aí com isso eu consigo estabelecer quem que é mais próximo de quem aqui. Olha só. O que eu vou fazer é, eu vou agora circular, vou montar grupos artificiais. Sempre com 1, sempre olhando as apomorfias.
Então, isso, C e D formam um grupo, aqui forma um grupo, aqui forma um grupo, e aqui ele sozinho. Então, como que eu faço isso aqui? Olha só, eu tenho então... eita, já deu 1 hora aqui de aula. Vamos, mas está terminando. Isso aqui é o prelúdio para o exercício que vocês vão fazer aí também. Então, eu tenho um grande grupão formado por B, C e D, e eu sei aqui também pelas antenas e pelas manchas que C e D formam um grupo mais próximo entre si, certo? Então, eu tenho D com C formando um grupo. Eu tenho 2 caracteres que dizem isso, um outro que diz que D está sozinho. Eu tenho as mandíbulas dizendo que eles, juntamente com B, formam um grupo. E eles, com A, formam aí o grupo desses besouros que eu estou analisando. Lembram lá da história das caixinhas. Agora é o estabelecimento de relação de parentesco. É a mesma coisa aqui. Esse com esse com A. E esse com... já são os 4 aqui. E pronto. Eu tenho aqui D, C, B e A. Vamos procurar ele aqui? Vamos lá então. Recapitulando, aqui é 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, e todos esses outros aqui são 0. Isso aqui é o que está na matriz anterior aqui. Vamos lá então. Então eu tenho um grupão aqui formado por B, C e D, que é distinto de A. A é mais distante do que B, C e D. Quem que agrupa B, C e D? Esse aqui? Não. Esse aqui também não. O A está mais próximo de C. Esse também não. Opa, o E talvez. O F talvez. O A, tá vendo que o A está mais distante de B, C e D. O A está mais distante de B, C e D. Esse aqui talvez. Esse aqui não. O A está no meio. O A está no meio. O A está no meio. A no meio. A no meio. A no meio. No meio, no meio e no meio. Então, é um desses 3. Só com esse primeiro caractere aqui eu já consigo saber que é. E aí eu tenho esses 2 caracteres, antena e manchas, dizendo que C e D são mais proximamente relacionados. Quem que tá representando C e D mais proximamente? O E tá. Aqui eu tenho C e D. Aqui não. E aqui não. Então pronto, é esse aqui. Olha só. Então eu tenho o caractere, vamos colocar números aqui, o caractere 1, 2, 3 e o 4. Eu tenho o caractere 1, que separa A do resto, os caracteres 2 e 3, que separam C e D de B, e por último, 4, que é uma exclusividade de D. Pronto. Agora, no meio dessas 15 possibilidades, eu achei qual que é o meu cladograma correto, certo? Para isso, eu precisei saber a priori o grupo externo, listar os caracteres, o estado desses caracteres e, olhando como é que são esses caracteres no grupo externo, definir o que é plesiomórfico do que é apomórfico. E é isso que vocês vão fazer agora ao final. Tá? A segunda parte do estudo dirigido eu já vou dar para vocês essa matriz de caracteres, assim como fizemos aqui nesse exemplo hipotético com os besouros. Já vou dar para vocês uma matriz já pronta com mais caracteres e mais táxons. Mas a matriz já está montada. E aí o que vocês vão fazer? E já tá polarizada também. 0 é plesiomórfico, 1 é apomórfico. Vocês vão, portanto, circular os grupos de táxons para cada caractere. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o caractere 18. Eu tenho esse grande grupo aqui formado pelo caractere 18. O caractere 19, ele forma esse outro grupo aqui. O 20, esse outro grupo aqui, e assim sucessivamente.
As interrogações é quando eu não sei. Portanto, ele pode ser tanto 0 quanto 1. Tá? Levem isso em consideração. E aí vocês vão fazer isso que eu já comecei a fazer para toda a matriz de caracteres, desenhar, portanto, o cladograma mais provável, que vai conter esses táxons terminais aqui, tá? Vaca, cervo, baleia, hipopótamo, porco, porco do mato e camelo. Indicar quais são as apomorfias. Aí vocês vão ter lá, digamos assim, aqui está juntando porco e porco do mato. Porco e aqui porco do mato. Aí eu vou colocar aqui, e aí eles estão mais distantes que camelo, por exemplo. Aí eu vou colocar aqui 19 e 20, certo? 19 e 20 está juntando, é uma exclusividade apenas de porco e porco do mato. Então está aqui no ancestral de porco e porco do mato, tá? O que junta eles com, sei lá, com algum outro grupo aqui? 18. Então, 18 é uma exclusividade desses aqui. Ok? E aí eu vou indicar no cladograma todas as apomorfias. E aí vocês vão pegar isso aí, juntar com a parte 1 do exercício e fazer o upload no Cigar, não, perdão, isso aqui passou batido. No Google Sala de Aula, tá? E aí vocês têm até a segunda-feira da próxima semana para fazer isso. E aí tá aqui, e aí vocês, quando estiver reproduzindo aí, assistindo o vídeo, para nessa parte, para nessa parte aqui, né? Eu vou mandar fazer o seguinte, melhor ainda, eu vou mandar essa figura aqui em tela cheia, a figura completa assim para vocês fazerem o download para poder colocar isso no exercício de vocês, tá bom? E aí vocês têm essa figura aí para fazer a análise de agrupamento, lembrando, é na vertical, né? Eu estou juntando espécies e não caracteres, não faz sentido juntar caracteres. E aí eu vou juntar esses caracteres aqui. Tipo, aqui é isso que tem que fazer no primeiro momento, tá? E aí com isso, vocês tentem montar as relações de parentesco entre os grupos. Lembrem-se que o monitor está à disposição de vocês também, tá? Vocês têm uma semana para isso, juntamente com o exercício de taxonomia. É isso. Bons estudos para vocês. Espero que vocês estejam bem, que fiquem bem, se cuidem, permaneçam em casa, em isolamento, usando máscara quando sair. Se cuidem aí porque a disciplina está começando e, enfim, todo esse processo aí de pandemia, isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, como vocês já viram bem. Então, tchau, tchau, minha gente.